Na semana que passou, no boletim do Corpo de Bombeiros, tivemos pelo menos de 2 a 3 situações de acidentes de trabalho só do lado de Porto União. É um trabalhador que ficou com o braço preso em um cilindro, aí o outro que sofreu uma queimadura de 2º grau, né? E, infelizmente, são situações que acontecem diariamente o Brasil afora. E para tentarmos trazer uma questão de conscientização, a prevenção dos acidentes de trabalho, foi criado o mês do Abril Verde. A data, aliás, vem alusiva a um acidente, uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás. Para falar sobre o assunto, conversei com a engenheira do trabalho, a Andressa Hajduk, ela que é da Dimension Engenharia, uma empresa que atua aqui na nossa região justamente para questões voltadas à prevenção de acidentes de trabalho. E ela vai falar um pouco sobre essa história de como surgiu, o número de acidentes de trabalho que tivemos no Brasil nos últimos 10 anos e, claro, as principais orientações para evitar acidentes no ambiente de trabalho e até mesmo acidentes domésticos dentro de casa. Acompanhe. Então, no Abril Verde, assim como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, nós temos o Abril Verde. Ele acaba fazendo uma menção, né, à parte de conscientização e sensibilização quanto à prevenção dos acidentes de trabalho, que hoje aqui na nossa cidade, como você mencionou, toda semana praticamente a gente está vendo, escutando alguma ocorrência de acidentes nas nossas regiões. Mas de onde que surgiu esse movimento? Como que começou essa história do Abril Verde? Então, foi uma data escolhida do dia 28 de abril, que na verdade não é uma data comemorativa, e sim uma data de uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, onde 78 trabalhadores acabaram falecendo em virtude do acidente do trabalho. Então, para criar essa data, criou-se como um memorial e uma forma de estar agindo com a prevenção em si. Assim como você comentou, a gente pode prevenir uma boa parte dos acidentes, eles vão dando os alertas para a gente estar identificando. Bom, Andressa, se aqui na cidade a gente já pode contar o número de acidentes que acontece numa cidade relativamente pequena, se analisarmos a nível de Brasil, são muitos acidentes que a gente tem, né, diariamente, anualmente. Tem dados trazidos mais recentes aqui a nível de Brasil, de quantos acidentes de trabalho acontecem? Se a gente considerar os acidentes pela Fundacentro, né, que acaba verificando essas ocorrências, nós temos de 2012 a 2022 uma média de 26 mil acidentes de trabalho. Então, quantos trabalhadores ficaram ou incapacitados de um modo geral, ou tiveram acidentes mais leves? Isso é bastante expressivo, né, considerando esse período e considerando também as faixas etárias, que pegam desde o início, né, da vida laboral até a fase de aposentadoria. Bom, Andressa, você como está no ramo, né, estamos trabalhando aí o mês Abril Verde, mês da prevenção. Quais são as principais prevenções que a gente pode ter? Vamos começar no ambiente de trabalho, o pessoal que atua, principalmente onde há maquinário, enfim, onde há algum risco de que aconteça ali um acidente. Que dicas a gente pode dar a esse trabalhador? Quando a gente fala de indústria, né, adotando aqui as indústrias da nossa região, a gente geralmente pede para ter atenção. Às vezes a gente acorda meio cansado, com outros problemas pessoais na cabeça, e até um índice que geralmente os acidentes tendem a ocorrer mais próximo do início da jornada de trabalho, né, até 1 hora depois da jornada de trabalho, ou 1 hora para o final da jornada de trabalho, quando a pessoa está saindo. Entrando porque ainda está com a cabeça em casa, ainda com os problemas, está acordando, às vezes aquele nível de sonolência, e quando estar para ir para casa, a mesma coisa, pensando nas próximas atividades que pode fazer. Diminui um pouquinho da tensão, né, então o nosso cuidado também acaba sendo mais próximo com esses horários. Fora a falta de atenção, nós sempre colocamos os cuidados com adornos, que é relógio, anel, pulseira. Aliança acaba sendo uma briga, né? Depende das regras de cada empresa, né? Algumas adotam que não podem utilizar, dependendo, como os eletricistas, né? Por conta da condutividade. Mas outras empresas possibilitam o uso de adornos. E falando de mulheres, cabelo preso. Às vezes o rabo de cavalo ajuda também, é preso, mas pode estar enroscando em algum maquinário que não tem proteção. Então, preferencialmente o coque, né, quando adotado na parte industrial. Sem contar isso, nós orientamos também não habilitar nada, não operar nada, nenhum equipamento que não foi treinado anteriormente, justamente porque às vezes pode dar algum problema e a gente não saber reagir, ter aquele tempo de resposta e acabar se machucando. Ou o que a gente acaba vendo, às vezes, em algumas indústrias também. Vai lá, o pessoal coloca a proteção nos maquinários, de repente
a proteção some, ou alguém tira, ou alguém tenta burlar. Então esse cuidado também é imprescindível das empresas estarem também fiscalizando, né, com seus departamentos de segurança, fiscalizando se as proteções estão no local correto. Bom, isso no meio de trabalho, mas muitos acidentes também acontecem dentro de nossa própria casa, né? Eu que acompanho bastante segurança pública, volta e meia, acompanho a ocorrência dos bombeiros sendo chamados para acidentes dentro de casa, principalmente pessoa idosa. Temos que também ter alguns cuidados dentro de casa. Quais são eles os principais para a gente possa evitar esses acidentes domésticos que acabam sendo aí também fazendo parte do Abril Verde? Os acidentes domésticos acabam sendo mais comuns, né, independente da idade ou não. Quando a gente fala de idosos e crianças, a gente cuida muito com tapetes pela casa. São lindos para decoração, mas dependendo, o idoso já tem a tendência de arrastar um pouquinho mais o pé. Quando ele vai arrastando o pé, ele acaba enfiando o pé embaixo do tapete e acaba tropeçando e podendo cair. Nós temos também os cuidados com os cabos de panela, para quem tem crianças pequenas. Quando eles estão voltados para fora do fogão, a criança pode passar, enroscar ou querer pegar e virar a panela em cima, às vezes ter inclusive queimaduras de segundo grau. Nós também pedimos para evitar, né, a quantidade de T's, né, o famoso T ou adaptador que vai colocando na tomada, e um, e outro, e outro, e outro, para não ficar sobrecarregar a tomada também, por conta de ocorrências elétricas. E fiação espalhada, que às vezes a fiação, ou a gente espalha com extensão pela casa e alguém pode tropeçar e cair, ou às vezes as extensões e fiação no forro também, que pode dar princípio de incêndio. Quem acompanha os jornais da nossa região vê que não é difícil ter uma notícia de que está pegando fogo em algum forro. Iniciou-se por um princípio da parte elétrica aqui na nossa região. Se eu não me engano, no passado foi em torno de uns 5, mais ou menos, que deu durante o ano de ocorrências, e a gente pede também para manter a limpeza e a organização, tanto da parte industrial quanto a parte de casa. Todo mundo tem um cantinho, né, aquele famoso cantinho da bagunça, né, o quartinho da bagunça, mas todo o cuidado ali, não misturar às vezes combustível que tem com fogos de artifício, com outras coisas, gás, botijão de gás dentro de casa. E vale lembrar que também é uma recomendação, sempre que o Corpo de Bombeiros acaba ministrando palestras, cursos e treinamentos, o cuidado com o gás de cozinha, com o botijão. Também já ocorreu que nas nossas regiões não é difícil a gente conhecer alguém que estourou uma panela de pressão, tá? Que é fácil de explodir a panela de pressão, ou teve alguma ocorrência com gás. Então nós pedimos sempre para estar verificando, né, a validade da mangueira do gás. Fica aí a dica para quem está escutando, verificar a sua validade, está escrito geralmente na mangueira se está de acordo ou não, e verificar o vazamento na troca de gás. Sempre que é trocado, faz o famoso teste da bolha. Coloca detergente, né, na esponja, faz um pouco de espuma e passa em volta. Com isso, você verifica se tem o vazamento do gás ou não. Uma curiosidade química, o gás não tem cheiro, o nosso GLP. O que tem cheiro é as mercaptanas, é um composto químico adicionado dentro do botijão de gás, para a gente poder estar sentindo esse cheiro em caso de vazamento. Então, isso foi colocado propositalmente para fins de segurança e evitar que alguém esteja no ambiente fechado, numa cozinha, quem ainda tem o botijão para dentro de casa, né, que não é o ideal, às vezes entrar em desmaio por conta de vazamento de gás. Então, fica aí algumas dicas, né, da parte de casa, né, da parte caseira, e que a gente às vezes passa despercebido por conta da correria do dia a dia.